Reflexões Bíblicas, seja bem-vinda, bem-vindo. Na semana de hoje, nós estamos propondo mais uma chave de leitura contemporânea, teológica, para o Evangelho do próximo domingo, que será o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52. O professor Jung Mussum, que está aqui conosco, propôs como título: Que tipo de fé curou o cego mendigo? E aí eu vou ler aqui na minha Bíblia, acompanha na sua. O texto do Evangelho diz o seguinte: Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado, pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: Pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Jung, é uma passagem conhecida, um cego que insiste para poder ter esse encontro com Jesus. Então, a parte do texto é essa insistência. E chama atenção aqui, a pergunta que você propõe é: que tipo de fé? Ou a pergunta é: a fé de quem curou? Porque muitas vezes um líder religioso, seja na igreja ou numa outro tipo de instituição, se propõe como o poder da fé dele é quem cura os doentes, né? Como que a gente pode ler essa passagem de hoje? Eu acho que essa chave é importante, né? Quer dizer, quem é que cura, ou fé de quem que cura, e tem a ver com que tipo de fé, né? Porque tem fé que cura e tem Uhum, fé que não cura. E essa coisa dos ministros religiosos, né? Ou pastores, padres, bispos ou profetas, que acham que são aqueles que têm o monopólio uhum. da cura ou da fé, né? E aí, essa, quem é que cura? O que tipo de fé que cura, eu acho que é uma chave fundamental que tem a ver com as discussões contemporâneas sobre o papel da igreja e dos líderes religiosos, né? A primeira coisa interessante, a palavra curar no grego não tem diferença entre curar e salvar. Então, primeira coisa, né? Então, curar pode ser traduzido para salvar, tá? No nosso mundo, a gente separou aquilo que é cura, do que são corporal, e salvação, que tem a ver com alma. No evangelho, não Uhum. tem essa primeira coisa. Segundo, né, é, essa, nessa narrativa finzinho, vá, a sua fé salvou. É, Jesus não faz muita coisa. Na famosa a cura do cego de nascença, Jesus ainda pega o barro, faz uma lama e tal, e cura. Aqui, Jesus conversa e diz: Olha, a tua fé salvou. Então, acho que essa é uma coisa importante, né? Então, para entender essa chave, ou essa frase, essa explicação final, é que é importante entender um pouco essa minha narrativa, ou a narrativa, desculpe, estou falando muito narrativa, né? A chave para entender o resto da conversa, né? Então, Uhum. primeiro, Jesus está caminhando, aí diz, não, retomando lá, o cego, é interessante, o Marcos diz, cego mendigo. Então, uma pessoa com cegueira já é um problema. Então, o pessoal diz, ele é cego porque é pecador de alguma coisa. Além de cego, ele é mendigo. Uhum. Então, realmente é um cara fora do plano de Deus, ou está fora do acesso da salvação. E aí, Jesus, o Bartimeu,
né? Começa a pedir. E eu gosto mais da tradução que eu estou lendo, que é tenha compaixão, do que tenha Hum, piedade. Porque a palavra piedade para nós é um pouco muito negativo, eu acho. Muito assim, torna a pessoa menor, né? Eu preciso de uma piedade, é como se fosse, olha, pelo amor de Deus, compaixão, assim, tenha, ah, tenha um coração que possa me entender, esse é compaixão, né? Você sofre junto com compaixão, né? Tenha compaixão de mim. E aí, muito importante, o pessoal começou a repreendê-lo para que calasse. Por quê? Essa é a chave fundamental. Porque para o povo, uma pessoa que é cega e mendigo é duplamente pecador, portanto, ele não merece. Jesus não vai gastar tempo uhum, com você. Você não tem chance. Por quê? Porque Deus é que já te puniu. Quando o cego repete de novo, tenha compaixão, o cego está dizendo uma coisa importante. Eu não acredito que Jesus não tenha compaixão, porque Jesus é diferente do que vocês ensinam de religião. Essa é a chave. Então, o cego aposta que Jesus entende, conhece melhor Deus do que os fariseus, sacerdotes, rabinos, que diziam: você sofre porque você é pecador, portanto, teu sofrimento é algo que você merece. Esse é o grande tema do mundo contemporâneo também. Né? O pessoal diz: não, você não. Por que não pode ajudar os pobres? Porque eles já são pecadores, Deus já condenou eles. Ah, hoje está muito na moda essa teologia do domínio, ou pré-determinação antiga, né? Predestinação. Deus já definiu. Portanto, você não dá para mudar. Essa coisa de querer mudar o mundo, querer ajudar os pobres, mudar a sociedade, porque nós podemos mudar, dizer não, Deus está no controle. E como Deus está no controle, Deus sabe quem merece. Então, essa é a discussão neoliberal que entrou nas igrejas, dizendo isso: você sofre porque você merece. Pobre merece. Por isso a gente não tem que ajudar com os pobres, porque eles já são punidos. A punição de Deus. E Jesus, o cego, diz: não, Jesus ensina diferente. Então, Jesus ensina um Deus diferente. Esse cego deve ter ouvido falar desse Jesus, e o que Jesus está falando, ele diz: não, esse Jesus é diferente. Ele aposta. Daí é a fé de Jesus. Desculpe. A fé de uhum. Jesus, que ensina um Deus diferente, e o cego diz: eu acredito no que Jesus está ensinando. Daí ele insiste, insiste. Aí o Jesus chama, né? Então essa é a primeira parte. A segunda parte da conversa é interessante, né? Quer dizer, quando Jesus chama e o cego vem feliz, o homem agora vai ter compaixão e me resolver o problema, Jesus faz uma pergunta, entre aspas, idiota. Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Não faz o menor sentido. Eu sou cego, pedindo, pelo amor de Deus, me cure, e o cara me pergunta o que eu quero. Por quê? O Jesus não quer fazer uma magia. Fazer a cura não é somente físico, é salvar a dignidade do ser humano. E para reconhecer a dignidade do ser humano, precisa perguntar: quem é você? O que você deseja? Quer dizer, quem é você? Afirme, faça parte do diálogo. Então, Jesus, primeiro que ouvir. O que você quer? Porque talvez você queira isso, mas quem sabe? E o importante é que você tem que afirmar. Você seja parte da conversa. De uma certa forma, o Paulo Freire assume essa metodologia quando o aluno não é aquele que simplesmente recebe, mas é aquele que participa do diálogo. Sem participar do diálogo, a pessoa não
parte, não faz parte, não aprende, não está no processo de aprendizagem. E revelação é isso, aprender o caminho de Deus. Aí, obviamente, o cego disse: mestre, que eu possa ver de novo. Isso é muito importante. Se ele antes via e não vê mais, a multidão, as pessoas dizem: não, isso, ele perdeu a visão porque ele pecou. Porque diz assim, o sofrimento é resultado de um pecado. Se nasceu com visão e perdeu, logo ele tem um pecador. Ele tem ele é culpado de alguma coisa. E aí ele diz: eu quero ver de novo. E aí o Jesus, né, diz: vá, a sua fé te salvou. Então quem salva ele não é Jesus, é ele mesmo. Baseado em quê? Na fé dele, de que crê que o que Jesus ensina e continua ensinando é diferente. Eu estou com alguma coisa me incomodando aqui com. Acho que tem alguma coisa no celular que está me entrando aqui toda hora. Mas vamos lá. Desculpa. Então, com Jesus, ele diz: vá, a sua fé salvou. Então, a fé é de quem? Do cego. De que tipo? Da fé de Jesus, desculpe de novo, a fé do cego, de que Jesus, a fé de Jesus é verdadeiro. A fé do cego na fé de Jesus. Essa é a chave central. Então, a evangelização é isto: ajudar as pessoas a aprender a ver que o que Jesus ensina é a verdadeira imagem de Deus e que age na vida da gente. E essa é a chave central. Desculpe, hoje deu uns problemas Não, técnicos. eu acho que inclusive você em 2 vezes engasgou para falar se era a fé de Jesus ou a fé do homem cego, e porque no fundo tem a impressão que o que você queria dizer é que não é a fé de Jesus, porque ele, o pregador, quem salva, mas é quando o homem cego compartilha a mesma fé de Jesus. Então, nesse sentido, sim. E aí, o que é essa fé? É a fé na misericórdia de De Deus. Deus, isso. Então, o Deus de Jesus é um Deus de É. misericórdia. E esse é um tema importante para o cristianismo da nossa época, sempre foi, na verdade, ele permanece. E o que eu só queria destacar é que, como você estava dizendo, a ação principal aqui é do homem cego, né? Ele se recusa a deixar passar o encontro com Uhum. Jesus. Então, primeiro ele grita, e aí então são dois momentos em que ele se expressa, né? Primeiro ele grita, 2 vezes ele e grita, né, isso é importante, ele isso, exato. resiste ao que o pessoal: "Não faça isso! Não, eu vou, E ele continua gritando, doida, né. e aí depois, então, Jesus concede a palavra a ele, né? Então, o que você quer, e aí ele diz a sua palavra, usando a expressão também do Paulo Freire, né? Acho que essa passagem, ela pode inspirar um conceito que a gente tem utilizado bastante, que é do grito do sujeito, né? Porque aqui é o homem cego quem se salva ao compartilhar a mesma fé de Sim, Jesus, sim. né? Tá, e qual é o papel da igreja ou das comunidades cristãs? É isso, de anunciar, ensinar para as pessoas a verdade que Jesus ensinou ao mundo. Uhum. Mas quem Então, salva é a pessoa que compartilha, participa da fé de Jesus. Então, essa é uma mudança grande, porque o poder de salvar não está na instituição, nem no missionário, na missionária, mas o papel que o missionário, a missionária tem é de ser testemunho desta fé num Deus de misericórdia, que é o mesmo Deus de Jesus. Uhum. Muito bem, Muito terminando bem. nossa reflexão de hoje, peço que quem nos acompanhou até aqui se inscreve no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião, compartilha essa nossa reflexão nos seus grupos, na sua paróquia pastoral, movimento, para os seus amigos,
e dessa forma você nos ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas. Jung, muito Em pé, obrigado, um em pé. abraço, até a semana que vem.